aqui também no YouTube para estar transmitindo nesta noite a mensagem de Cristo para nossas vidas, né? Depois de louvarmos ao nosso Deus, depois de estar executando, aleluias, louvores ao Criador, nós aqui estamos para meditarmos juntos na palavra. E entramos aqui também agora no YouTube com essa transmissão para levarmos a uma mensagem de Cristo, a uma mensagem do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Gente, não sou santo nem perfeito, mas sou um pecador e sempre necessito e sou carente do meu Deus. E sei que você também é carente, dependente do seu Deus. E Ele está com os braços abertos nesta noite para te abraçar, para te guardar e te proteger. Às vezes muitos têm passado numa prova, numa luta, e está pensando em desistir. Eu passo para dizer para você aqui agora: não desista. Não largue a sua cruz por nada. Não deixe, aleluia, de carregar a sua cruz, porque, aleluias, o galardão que Cristo preparou está esperando por você. A coroa da vitória, a coroa da justiça, que aqueles que permanecerem até o fim alcançará esta coroa para a sua vida. Louvado seja Deus. Não é motivo para nós nessa noite desanimar. Não há motivo para nós nessa noite, aleluia, deixar a nossa cruz de lado, não. Mesmo que as lutas são grandes demais, mesmo que as provas para você é grande demais, mas lembra-te, aleluia, que nenhuma prova, que nenhuma luta é maior do que o vencedor. E quando o vencedor ele entra, ele vence, que ele não perde nenhuma sequer batalha. E este vencedor que está contigo nesta noite chama-se Jesus, aquele que venceu a morte na cruz, aquele que derramou sua última e derradeira gota de sangue no Calvário, abraçou o mundo inteiro para dar ao homem o direito de escolha, aleluias, para a sua alma regozijar com Cristo na glória. Ele tem preparado, aleluias, as moradas celestiais. Ele diz na sua palavra: vou para o Pai e voltarei outra vez para levar-vos, para levar vós para mim, para que aonde eu esteja, estejais vós comigo também. Glória a Deus. Amados queridos, para o homem a luta parece ser grande, mas eu falo para você nesta noite que o Senhor, aleluias, Ele está com cada um de nós, aleluias, na palma da sua mão. Nenhuma luta, nenhum obstáculo é maior, aleluias, do que a bênção preparada para mim e para você nesta noite. Nós vemos, aleluias, que quando Deus tirou o povo, aleluias, hebreu, da escravidão do Egito, dos faraós, Ele não deixou eles só. Ele não deixou que eles caminhassem pelo deserto só, não. O nosso Deus tirou eles e provou a eles que era Ele quem estava tirando, que era eles que estava caminhando com eles pelo deserto. Porque quando Deus faz promessa, Ele não volta para trás. Deus prometeu àquele povo a sua terra de volta. Deus prometeu para aquele povo a terra prometida, que era a herança do povo, e Ele cumpriu a sua promessa, devolvendo a terra ao povo
aleluias, de Israel. E eu falo para você uma coisa nesta noite, meu querido. O povo, quando estava, aleluias, para entrar na cidade, na terra prometida, eles viram uma muralha enorme. A muralha chamada muralha que cercava a cidade de Jericó. A palavra nos fala que era uma muralha tão grande que o povo chegou ali em volta e viu que era impossível por eles mesmos derrubar aquelas muralhas por terra para retomar a sua terra. A palavra nos fala que aquelas muralhas eram tão grandes, tão fortes, era uma fortaleza enorme, que em cima daquela muralha tinha moradia, onde o povo construía casas em cima das muralhas para morar. Mas Deus não viu, aleluias, nenhum obstáculo. Deus não viu ali, aleluias, nenhuma muralha que não pudesse vir cair por terra. Porque quando Ele está no comando, nenhuma fortaleza resiste de pé. Nós vemos que quando Jesus está falando com os discípulos, pregando o sermão no templo, os discípulos olharam para o templo e disse: que fortaleza aquela, mestre! E Jesus, olhando para ele, disse: não ficará aqui pedras sobre pedras que não seja derribada. Porque para Deus, aleluias, não há impossível. Para Deus não há impossível. Você nesta noite que está na cama de um hospital, você nesta noite que está enfrentando o câncer, você nesta noite que está enfrentando a AIDS, você nesta noite que está enfrentando a leucemia, a doença incurável para a medicina, mas eu falo para você nesta noite, para Deus não há câncer, para Deus não há AIDS, para Deus não há, aleluia, leucemia, para Deus não há enfermidade incurável, porque até o morto de 4 dias Ele levantou da sepultura, Ele te levanta agora também. Se você crê, você recebe a glória de Deus na sua vida. Se você crê, nesta noite você recebe o milagre para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, meus queridos, amados irmãos e amigos, e a palavra nos fala nesta noite, aleluia, de um homem, glória a Deus, que era cego. O homem que era cego de nascença, não tinha visão, nunca tinha enxergado nada. Para todos aquilo era impossível, de um homem poder enxergar depois de ter nascido cego. Mas para Jesus não era nada impossível. Para Jesus não é nada impossível, da mesma forma no dia de hoje. Porque se cremos, recebemos dele a vitória. Se cremos, recebemos dele o milagre. E nós vemos esta mensagem nesta noite que nos fala. Passando Jesus, Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 1, esta mensagem está escrita dizendo assim nesta noite: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Aleluia. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse, aleluia, nele as obras de Deus. Você crê nesta noite? Você crê nesta noite? Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Olha aqui o que Jesus disse para os discípulos. Os discípulos perguntando a Jesus, aleluia.
passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Aleluia, este ou seus pais, para que nascessem cego? Nós vemos que agora Jesus olha para os discípulos respondendo assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nessa noite Deus quer manifestar em você a obra dele, mas você não dá lugar. Às vezes nessa noite Deus quer manifestar sobre você o milagre, mas você não acredita. Às vezes nessa noite Deus quer fazer algo na sua vida, mas você não dá lugar para que Ele opere este milagre. A sua fé está misturada. Você não sabe se tem fé, aleluia, um Deus vivo, verdadeiro, ou se você tem fé na imagem e escultura. Porque Deus não habita, aleluia, aonde há dúvida. Deus não habita aonde há pouca fé. Deus não habita aonde, aleluia, o homem não crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto, aleluias, é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus dizendo para seus discípulos: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Louvado seja Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aleluias, e aqueles que Dante tinha visto que era cego, dizia, aleluias, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Um dizia: este, aleluias, é outro, parece ser como ele. Ele dizia: sou eu, aleluias. Dizia-lhe: pois como se te abriram os olhos. Meus amados, Jesus cuspiu na terra. Jesus cuspiu na terra, fez de lodo e untou os olhos daquele cego e disse: vai, lava no tanque de Siloé. Aleluia, que significa o tanque de Siloé, o enviado. E aquele homem, obedecendo à ordem de Cristo, foi ao tanque e lavou os seus olhos e voltou vendo. Seus olhos se abriram, aleluias, depois de uma vida inteira. Seus olhos abriram e ele puderam ver pela primeira vez. E o povo que estava ali, os vizinhos que estavam, começaram a olhar para aquele homem e não o conheceram mais. Às vezes Deus faz tão grande obra nas nossas vidas que as pessoas não conhecem nós mais, né? As pessoas olham para nós e dizem: será que é aquele? Será que é este que estava aquele tempo, aleluia, no mundo das drogas, do álcool, dos vícios? Será que é ele? Aleluia. Não conhece mais, porque Deus transforma o homem. Deus não faz obras pela metade. Deus não faz obra incompleta.
Aleluias. Jesus curou aquele homem por completo. Jesus curou os olhos daquele homem por completo. Glória a Deus. E o povo começaram a olhar para aquele homem dizendo: será que é ele? Agora ele está vendo, mas ele era cego. Ele mendigava e agora eles estão mendigando mais. Ele está olhando, ele está vendo. Será que é o mesmo? Aleluia. E o homem respondia dizendo a ele: sou eu. Este sou eu mesmo que era cego, mas agora eu estou vendo. Aleluia. Dizia-lhe, pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhe: ó homem, chama Jesus. Fez lodo e untou-me e os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aleluia, que maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Respondeu e disse-lhe, aleluia, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, e vi. E disseram-me, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Aleluia. Deus fez um milagre. Jesus fez um milagre e se retirou daquele lugar. Jesus fez um milagre nos olhos daquele homem enquanto eles não estavam vendo. E quando ele lavou, que voltou a enxergar, que começou a enxergar, ele não viu mais Jesus naquele lugar. E levaram, pois, os fariseus que diante era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como viram. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Aleluia. Glória a Jesus. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. E enquanto não chamava os pais do que agora ouviam, perguntaram-lhe dizendo: este é vosso filho? E vós dizeis que nascido cego, como pois vê agora? Aleluia, glória a Jesus. Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas agora, aleluia, vê. Não sabemos quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos, aleluia, tem idade. Perguntai-lhe e ele falará por si. Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temia os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso, o que seus pais disseram ter idade, perguntam a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele: pois disse,
se é pecador, não sei. Uma coisa sei, aleluia, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já disse, aleluia, e não ouviste para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós porventura fazer vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulos dele, seja tu nós, porém somos discípulos de Moisés. Aleluia. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, e vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus, aleluia, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz sua vontade, e este ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos ou um cego de nascença. A um cego de nascença, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nós ensinais a nós, e expulsaram-nos, aleluia. Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isto o vosso pecado permanece. Maravilhas, glória a Deus. Nós vemos esta mensagem completa, do capítulo 9 até o capítulo 10. O grande milagre que Jesus fez na vida deste homem cego. Um homem que nasceu cego no ventre de sua mãe. Um homem que se formou cego no ventre de sua mãe. E a palavra nos fala que ele nunca tinha visto nada, nem a luz, nem a sua mãe, nem o seu pai, por não conhecer. E agora ele conhecendo Jesus, ele vendo, aleluias, que havia um homem que pudesse curar a sua cegueira. Este homem era Jesus. E a palavra nos fala nesta noite que os fariseus, que os sacerdotes ficaram furiosos, porque Jesus tinha feito o milagre no sábado, curado o homem cego, e eles não aceitavam de maneira alguma que Jesus fosse o Filho enviado de Deus, Filho de Deus. Eles não aceitavam de maneira alguma, e eles começaram a interrogar aquele homem: quem o tinha curado? Quem tinha feito aquele milagre? E aquele homem disse: eu não conheço. Ele só untou os meus olhos com lodo e mandou que eu se lavasse no tanque de Siloé. E quando eu lavei, meus olhos abriram e eu comecei a ver. E quando eu voltei, não vi ele mais. E agora nós vemos, aleluia, que os judeus, que os fariseus começaram a ficar indignados.
começaram a ficar ali perturbados, porque havia ali entre eles um homem que iria mudar, aleluias, o conceito da humanidade. Queria, aleluia, mudar o mundo por completo. Seu nome iria ser levado os quatro dentro dessa terra. Ele iria revolucionar. E este homem chamava Jesus. E eles não queriam de maneira alguma sair da lei de Moisés, mas nem a lei eles não obedeciam mais. É por isso que Deus sentiu a necessidade de enviar seu Filho para salvar o homem do pecado, porque nem na lei mais eles não obedeciam. E a palavra nos fala que Deus sentiu a necessidade de o homem se reconciliar com Ele, mas Ele enviou Jesus de um modo, aleluia, que eles não aceitaram. Quando Jesus foi anunciado por João Batista que ele nasceria o Messias, eles já começaram a pensar que Jesus iria ser, aleluia, um guerreador para enfrentar homens nas guerras, como Davi enfrentou, como Saul enfrentou. Eles pensaram que Jesus iria combater fisicamente, que Jesus iria ser um homem que iria enfrentar as guerras fisicamente, não espiritualmente. Mas eles se enganaram, porque Deus, aleluia, Ele quer a alma do homem. É por isso que eles ficaram indignados, porque Jesus nasceu, aleluia, para dar a vida após a morte, não tirar a morte do homem, não. Todos nós morreremos, todos nós iremos enfrentar e passar pela morte. Mulheres, homens, grandes, pequenos, ricos, pobres, preto, branco, aleijados, todos iremos enfrentar a morte. Mas sabemos de uma coisa, que Jesus ele veio dar a vida àqueles que estavam mortos, porque diz a palavra que aquele que morre em Cristo, ele vive, ele passa da morte para a vida. Glória a Deus. Meus amados amigos e irmãos, e nós vemos que Jesus fazia os milagres para que aquele povo visse, para que aquele povo cresça que ele verdadeiramente era o enviado de Deus. Jesus não veio curar os olhos daquele homem, não. Jesus não veio, aleluias, levantar Lázaro da sepultura, não. Jesus ele veio, aleluias, nos dá o direito de escolha para a nossa alma, escolha eterna. Aleluias. E nós vemos nosso irmão José Geraldo dizer que é forte. É verdade, meu irmão, é forte. Jesus ele veio para nos dar uma vida, mas uma vida após a nossa morte. Ele curou aquele cego para mostrar àqueles homens que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, enviado de Deus, aleluias. Quando João Batista anunciou o nascimento de Messias, do Messias, eles pensaram que Jesus nasceria num berço de ouro. Eles pensavam que Jesus nasceria, aleluias, talvez no berço de Herodes, do reis. Não, Jesus nasceu dentro da manjedoura, juntos com os animais naquele tempo. Aleluia.
Deus mostrou para eles, aleluia, que Ele habita no meio da humildade, que Ele habita no meio daqueles que humilham, e por isso, aleluia, que Jesus nasceu dentro da manjedoura, para mostrar para o homem que nenhum dinheiro que ele se tem, para Deus não tem importância, para que nenhum cargo que ele tem na empresa, para Deus faz importância, que nenhum, aleluia, algo, tesouro que ele possui nessa terra, para Deus tem importância. O importante para Deus é a nossa alma. O importante para Deus é o nosso espírito, é a nossa alma. Por isso que eles ficaram revoltados. Eles queriam, como Israel está lá hoje, né? Guerreando com eles pensam isso. É guerra, guerra e mais guerra. Porque eles sempre viveram nas guerras. O povo de Israel sempre viveram nas guerras, guerreando, destruindo um ou outro. A palavra nos fala bem claramente que o povo vivia nas guerras. Eles foram escravizados pelos egípcios, porque, aleluia, eles estavam guerreando e perderam a guerra e foram, aleluia, levados como escravos para o Egito. Mas como eles, aleluia, é herança de Deus. O povo de Israel é herança de Deus. Deus enviou seu Filho para eles, mas eles não o aceitaram. E nós vemos, glória a Deus, e eles vivem lá. Agora mesmo está na guerra lá, Israel contra Irã. Entrou os Estados Unidos agora também nesta guerra, né? Gente, nós estamos na beira do colapso, aonde pode surgir a qualquer momento uma guerra mundial, aonde a qualquer momento pode surgir uma nova guerra mundial para o povo na terra, aonde seria, aleluia, claramente a volta de Cristo. O mundo se caminha, aleluia, para um colapso. O povo está vivendo a cada dia, aleluia, glória a Deus, afastado do olhar de Deus. Meus amados, lembra nós nesta noite que quando Deus enviou seu Filho, é porque Ele sentiu, aleluia, a necessidade de enviar um Salvador, porque o homem se encontrava afastado. Quando Deus enviou o dilúvio, foi da mesma forma, porque o homem se encontrava afastado de Deus. E Deus disse: vou acabar com tudo, Noé. Faz a sua arca, construa uma arca, Noé, porque você é meu servo. Então eu vou poupar a sua vida e a sua família, mas vou acabar com tudo e com todos na terra. Passaram os anos e anos, milhares e milhares de anos. Aí Deus olha outra vez para a terra e sente a necessidade de enviar um Salvador. Agora não, pela graça, para que o homem fosse salvo pela graça, porque a lei não resolveu. A lei que Ele deu a Moisés não resolveu para o homem. Gente, nós vemos que Deus, duas vezes, Ele tentou salvar o homem. Duas vezes Ele tentou, aleluia, resgatar o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem não deu ouvido. Pela terceira vez, ele agora mudou. Ele mudou a situação. Agora Ele envia seu Filho. Ele envia seu Filho para que o homem pudesse agora ser salvo pela graça. Aleluia. Um abraço. Ô irmão, José Geraldo, Deus abençoe. José Geraldo, meu irmão, Deus abençoe. Vai com Deus, meu irmão, bom trabalho para você. Amanhã, se der, vou entrar na sua live, meu irmão, em nome de Jesus.
Amanhã eu vou entrar na sua live, na parte da manhã, para você estar vendo a sua live. Viu? Com Deus, bom trabalho para você. Deus abençoe o seu trabalho, sua família, tudo de bom para você, tá bom? Então nós vemos, meus amados, que agora Deus envia seu Filho. Nós chamamos Jesus de Filho de Deus. Não, mas eles são um só. Jesus é o mesmo Deus. Agora nós vemos que ele enfeita a sua glória. Ele envia parte de sua glória. O que ele faz com esta glória que ele envia? Ele materializa ela em carne. Ele materializa a sua obra, a sua glória em carne, no ventre de uma mulher. Que maravilhas! Agora ele materializa a sua glória no ventre de uma mulher e se transforma num menino, que se transforma numa criança que nasce de um ventre de Maria, como um menino normal, qualquer menino nasce. Jesus nasceu no ventre de Maria. E agora nós vemos que ele amamentou como uma criança normal. Louvado seja Deus. E ele foi perseguido de criança, porque quando, aleluia, Herodes ficou sabendo que tinha nascido o Filho de Deus, ele mandou matar as crianças daquele tempo. Ele mandou matar as crianças que tinham nascido na mesma época, tentando matar Jesus. Mas Deus deu a ordem para que José fugisse para o Egito com Jesus, ficasse um tempo no Egito, depois ele voltasse para Jesus cumprir o ministério em Israel. Né, gente? Nós vemos que agora Deus muda o plano. Agora Deus muda o plano. Agora Deus faz, aleluia, que o homem fosse salvo pela graça. Às vezes as pessoas acham que Deus habita no meio da iniquidade, que Deus habita no meio do orgulho, que Deus habita no meio da vaidade. Esses templos aí cheios de coisas, né, caras. Tem templo aí que pedra veio até de Israel para ser construído, pedra veio até de navio para ser construído. Porque Deus não habita em qualquer lugar, não. Deus habita no templo, tem que ser nas pedras de Israel para ele habitar. Nós vemos que Jesus habitou tanto no templo, ele pregava no Monte das Oliveiras, Jesus pregava na beira das praias, dos mares, Jesus pregava nas sinagogas, Jesus pregava no ar livre, Jesus pregava nas casas das pessoas. Não, Jesus tem que habitar dentro do templo, cheio de vaidade, de pecado. Aleluias. Gente, está muito enganado. Muitas pessoas que estão vivendo neste mundo estão muito enganadas. Cuidado, porque Deus habita num coração manso, num coração de humildade. Glória a Deus. E aquele homem naquele dia recebeu a cura da sua cegueira. Gente, estamos muito tempo aqui já ao vivo, né? Vamos estar encerrando aqui a nossa transmissão. Depois vamos meditar mais esta mensagem, né? Que essa mensagem é linda e maravilhosa para nossas vidas, né? E o aparelho está descarregando aqui do TikTok, né? Vamos estar encerrando para nós amanhã, se der, nós vamos voltar amanhã para ele estar falando mais da palavra de Deus, né? Para a honra e para a glória do nome dele. Nós louvamos, nós falamos um pouquinho da palavra nesta noite e vamos estar encerrando já, né? Eu agradeço a você que ficou comigo nessa transmissão.
você que curtiu, você que comentou, você que participou comigo. Deus abençoe grandemente a sua vida, você do TikTok. Muito obrigado, gente. Deus abençoe grandemente todos vocês, o Dinaí Almeida, que curtiu. Dinaí, Deus abençoe, meu irmão. A paz de Cristo, Deus abençoe todos vocês do TikTok. Nosso irmão José Geraldo, que entrou, ficou muito tempo comigo, foi trabalhar agora. Deus abençoe todos vocês que comentaram, que curtiram. Deus abençoe grandemente. Amanhã, se der, nós voltamos, gente, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe você também do YouTube, que entrou comigo. Muito obrigado a você do YouTube. Entre conosco amanhã, inscreva o nosso canal. Você que está aí comigo aí no YouTube agora, inscreva neste canal. Vamos escrever aí, gente. Ajuda-nos a compartilhar a palavra de Deus. Faça isso não por mim, mas faça pelo teu Deus. Ele requer isso de você. Inscreva neste canal, republique. Faça como muitas pessoas republicaram aqui no TikTok a nossa transmissão. Vamos levar o Evangelho de Cristo juntos para a glória do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, né? Deixa que a paz de Cristo, do seu irmão em Cristo Jesus, Emilson Pego de Oliveira, né? Que Deus possa vir te abençoar grandemente. Fique com Deus, até a próxima, se Deus nos permitir. Um abraço.